a história, tu repete. Então parece que Porque o ser humano adora repetir, né? Porque se eu tenho um conhecimento e eu percebo essas coisas, eu aumento a minha capacidade de entender uma complexidade de mundo que está aumentando cada vez mais. E aí, realmente, daqui a pouco, nos preparando para algo que é evidente que vai acontecer, pode ser que eu não veja, tu não veja, é a possibilidade do contato com uma civilização superior. Se sabe hoje, até os cientistas mais avançados, que deve ter na nossa galáxia pelo menos 6 civilizações de altíssimo nível. Mas que para eles interessa muito pouco a nossa... É como se eu, vou dizer assim, eu gosto de estudar as formigas. É uma sociedade organizadíssima, mas eu não estou fazendo nenhuma força para me comunicar com a rainha das cortadeiras, né? Nenhuma. Por quê? Porque elas são inferiores, né? Eu acho que essas seres, se estão assim, ou até estão aqui morando, podem entrar em contato, né, de alguma forma, assim, meio oculta, mas realmente o impacto de uma civilização dessas nas nossas crenças, religiões e perspectiva de mundo e de futuro é absolutamente assim, de choque, de soco na cara, né? Total. Agora, essa coisa de ser visitado por uma civilização muito superior e tal, me lembrou aquela fala do Stephen Hawking, que disse que nós temos que pensar que essa civilização pode chegar como os espanhóis chegaram na América. Destruindo tudo e tomando conta e explorando o máximo possível, destruindo os nativos da região, né? Pois é, eu acho que isso até é possível, mas se eu e tu conversando aqui, a nossa capacidade de sermos, vamos dizer, harmoniosos com os outros, entender os outros como nós entendemos a nós mesmos, eu acho assim que uma civilização com uma tecnologia desta ordem e que não tenha a mínima capacidade de percepção assim do outro como um ser inteligente, de respeito, como nós fazemos ecologicamente com... Tem budistas que não constroem um templo porque tem minhoca no chão. Quer dizer, eles são absolutamente contra a morte de qualquer tipo de vida interferida por mim. Então eu penso assim, se uma civilização dessas que avançou tanto e tem uma percepção maior dos mistérios do cosmos, de todo esse absoluto mundo, né? Como é que seria devastadora e tipo os espanhóis ao chegarem lá? Porque aqueles lá estavam loucos pelo ouro. Então nós temos que entender então que essa civilização maior estaria louca para explorar o nosso planeta, tirando tudo que é bom dele. Então vai ter que nos matar. Uhum. Como fazem hoje, aí tá, né? Como fazem hoje as grandes mineradoras que chegam num lugar e matam tudo, porque o minério é importante. Exatamente. Será que elas são assim? Não, são a coisa mais querida. Eu acho. Olha, porque hoje eu posso extrair tudo que eu quiser de um asteroide, se eu tiver tecnologia. Tem asteroides de puro ferro, outros são de cobre, outros são de ouro. Enfim, está cheio aí essa órbita de asteroides em roda do planeta, ou melhor, avante do planeta, entre Marte e a Terra, mas tem uma mina fantástica, desde que eu tenha máquinas ou capacidade de explorar. Uma civilização desse tamanho, Beatriz, vai querer nos escravizar? Não, vai matar, pegar o que interessa e vai embora. Pois é, mas tu vê, onde é que está a solidariedade que não avançou com o conhecimento científico? E nós aqui somos uma prova disso, porque quando há uma catástrofe, todo mundo fica solidário. Não digo todos, né? Tem uns que roubam. Sim, outros ficam solidários, ao contrário. Mas há uma tendência olha, meu vizinho está com fome, vou fazer um lanche. Sim, eu tenho um pouco aqui, vamos todo mundo comer. Né? Pois é, mas é que dentro de nós, segundo consta aí, esotericamente falando, mora um anjo e mora um demônio, né? Mas esse é um drama pessoal e um drama social.
Então, é bem o que eu e tu estamos fazendo. Nós estamos querendo entender uma complexidade que se apresenta com as mais variadas caras a todo momento. O que eu e tu estamos tentando fazer é que as pessoas pensem mais, entendam mais, fiquem mais complexas no lidar com as suas coisas pessoais e sociais e familiares e ganhem poder. Menos ansiedade, menos angústia, mais capacidade de perceber que a gente está numa vida que deve ter um sentido, que talvez o nosso conhecimento de nós mesmos e do ambiente seja um dos caminhos, mas que eu fique ativo nessa linha e não louco de medo ou muito agressivo. Então, olha, só para dizer aqui que o filme é Nosso Lar e é do Chico Xavier. Isso. Nosso Lar. Comentei aquilo com o maior respeito. É que na época mesmo, comentando com as pessoas com as quais eu convivia, eu disse, não, é muito cheio de burocracia, uma papelada sem fim, um monte de... Eu acho que agora eu estou me lembrando, eu vi sim, aí o espírito, depois de passar pelo umbral, porque primeiro a gente mora, e se eu fui bom, eu passo rápido por esse umbral, que é uma zona assim, tipo o inferno de Dante, né, o purgatório, tu fica lá tirado, e as pessoas que... Enfim, todas as problemáticas que eu vou resgatar numa próxima vida. Aí se eu subo para essa cidade, aí eu achei interessante, porque aí lá eu tinha um datilografando. Aí eu digo, puxa, aqui já tem computador e ele está datilografando, né? Sim. Então, cenas assim que realmente, para quem está pensando de forma mais complexa, não fecha muito, né? Pelo menos não é o sonho que a gente tem. Eu tenho um sonho de ser uma coisa assim mais fluida. Que não pois seja... se eu saio do meu corpo e vou para uma zona assim, eu prefiro os esoteristas, que são mais sofisticados nessa visão de que existe uma transcendência assim, que eu hoje, na minha concepção, estaria ligado na chamada matéria escura, ou energia escura, que até agora os cientistas dizem que existe. Quase 95% da matéria do universo está nessa zona. Então, hipoteticamente, eu estaria, ao entrar no vazio da morte, eu teria um tipo de consciência absolutamente impossível de ser entendida com a consciência desse corpo. Tirando isso, é tudo crença. Eu sei, eu vi, eu vi uma revelação, isso, aquilo. Aí nós temos que entrar na zona mística, então vamos estudar os grandes santos. João da Cruz, Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, porque as vivências místicas também são uma coisa interessantíssima. Até agora tu falou no foi no Frei Beto, foi no... Opa, agora fugiu o nome dele também. Deixa assim, mas é uma pessoa... Não, é que eu estou interessado agora, até para os ouvintes, num livro eu não sei se é do Frei Beto ou desse que tu falou, que ele fala do mestre Eckhart, que é aquele teólogo que era professor na Sorbonne no ano de 1200, e ele tem uma hipótese muito interessante sobre o misticismo, é o chamado misticismo racional. Era um pensador muito grande que levantou a hipótese do Deus estar dentro de nós. E quando o Vaticano soube disso, ele teve que fugir, senão ia para a fogueira. E aí ele fugiu para a Alemanha, da França, e aí tem a obra dele. E eu não sei se é o Frei Beto ou esse outro que tu falou, que escreveu um livro sobre ele. Isso faz tempo, e eu nunca mais achei, mas estou atrás. Vamos procurar juntos, então. Vamos procurar, porque, olha, deve ser uma visão muito interessante. Esses pensadores, eles têm uma visão religiosa, mas muito prática, né, da questão histórica. Porque o que a gente perde de perspectiva é a questão histórica. Por isso sempre esse olhar assim desesperado
estamos numa situação que não tem solução, e depois tu começa a ver o caso da história e tu encontra. Esse frei, esse místico e, de certa forma, teólogo da Igreja Católica, que é chamado Mestre Eckhart. Estou botando no Google, tenho ali maravilhas sobre ele. E eu gostaria de ver como é que o Frei Beto ou esse outro viram ou escreveram um livro sobre ele. Eu sabia. Eckhart, como é que é o nome dele? Eckhart. Eckhart, com K. Mestre Eckhart. Mestre Eckhart. Ele é... Qual é a origem dele? Ele, pelo que eu sei, assim, resumidamente, ele era um monge ou um frei, não sei qual é a ordem mesmo, que era professor na Sorbonne, na França, e quando ele levantou essa hipótese de uma vivência de Deus interno, aí foi uma heresia, né? E foi perseguido e ele teve que fugir para a Alemanha, porque senão ia ser queimado. Nossa, na época que da momento. Inquisição. Deus interno, né? Não, mas sabe que aqui o meu computador hoje está com problemas pessoais, eu acho que deve ser algum tipo de psicopatia. Será que o corona pegou ele? O meu computador está tipo assim, eu faço só o que eu quero, não vem que não tem, né? Pessoal aqui me perguntando se eu vou jogar na Mega Sena. Não vou jogar na Mega Sena. A Mega Sena está em 80 milhões 80 hoje. milhões, né? Caramba! Mas eu nunca acerto nada, então por que eu vou gastar 13,50? É mesmo, né? Mas é verdade, a gente não consegue acertar. Tá difícil. É uma hipótese em 50 milhões de ganhar a Mega Sena sozinho. Tá aqui, ó, o nome do livro, a Maria Lúcia Sampaio já veio em meu socorro aqui. Mestre Eckhart. 9 livros encontrados. O livro da Divina Consolação e outros textos seletos. A nobreza da alma humana e outros textos. Conselhos espirituais. Sermos alemães. Esses são sobre o desprendimento. Mas sabe que depois eu quero ver junto com esse Frei Beto o que ele escreveu, né? Isso, o livro dele que me... Uhum. Porque assim, ó, a gente fica pensando que esse momento que a gente está vivendo está também exigindo uma coisa chamada desapego, né? De uma certa maneira. Exatamente, O desapego, assim, pelas coisas do passado, porque por exemplo, eu estava comentando hoje sobre a ida na minha mãe, né? Aquilo ali basicamente é uma questão de prisioneiro do passado. Porque a gente não tem mais, eu acho que nós dificilmente, até daqui a alguns anos, a gente ainda vai poder, assim, viver como nós vivíamos antes. Estou falando das pessoas conscientes. Porque os inconscientes estão na rua, né? Estão nem aí para nada. Vão ao churrasco. Vão ao churrasco. E depois, se estiverem doentes, vão tirar o lugar de uma pessoa que foi contaminada por algum outro irresponsável que estava em casa se cuidando e acaba morrendo, né? Claro, porque esse tem que ser, o sigilo tem que proteger e ele tem que ser curado o mais rápido possível, né? Ele é da elite. Sim, esse é outro caso dramático, né? Eu sou da elite. Eu sou da elite. O que será que isso significa, né? O que será que... Olha aqui, Beatriz. Ser da elite é outro papo. Tem outros direitos, né? Claro. E é verdade, porque, por exemplo, veja que as pessoas que querem abertura de tudo, elas não estão preocupadas com o consumidor e nem com o seu funcionário. Elas querem abrir a porta como quer abrir a igreja lá, o pastor picareta. Eles não estão preocupados se a pessoa vai estar com doença.
Não, foi ontem que fecharam uma igreja aqui que tinha 50 pessoas, né? Mas, doutor Maia, essa semana fecharam um bingo lotado.